Olá pessoal, vamos continuar aqui o nosso estudo sobre retas tangentes. E agora chegou o momento de a gente deixar as coisas um pouco mais concretas. A primeira coisa então que nós vamos definir é que a nossa curva não é mais uma curva abstrata qualquer. Ela é especificamente o gráfico de uma função. Então nós vamos introduzir aqui o sistema de coordenadas cartesianas com os seus eixos coordenados x e y, e vamos dizer que a nossa curva é o gráfico de uma função chamada f. Sendo assim, qualquer ponto sobre a curva tem coordenadas bem definidas com relação a esse sistema de coordenadas. Em particular, o ponto que nós temos interesse, onde nós queremos encontrar a reta tangente, ele vai ter as coordenadas a e f de a, porque ele é um ponto sobre a curva, e a curva é o gráfico da função f. Da mesma forma, o outro ponto que nós utilizamos e que nos vídeos anteriores era o ponto preto, também vai ter as suas coordenadas. E aqui nós diremos que as coordenadas do outro ponto são b e f de b, novamente porque ele também é um ponto sobre a curva. Então nós temos aqui os dois pontos nos quais nós temos interesse e as suas coordenadas. Lembrando então que o que nós queremos com esses dois pontos é traçar uma reta que une os dois, e que, como nós definimos no vídeo anterior, é designada uma reta secante. Está aqui, então, a nossa reta em vermelhinho, como nos vídeos anteriores. O que nós devemos fazer agora? Nós devemos, dado as informações que nós temos aqui no gráfico, encontrar uma equação para essa reta. E aí eu convido todos, então, a verificarem que uma possível equação para aquela reta secante é essa que eu apresento aqui. E, em especial, a parte destacada em vermelho é o coeficiente angular da reta secante. E aí, então, variar a abscissa do ponto preto significa nada mais, nada menos que variar o coeficiente angular dessa reta secante. E dado então que nós queremos a reta que é tangente à curva azul no ponto verde, nós sabemos que necessariamente a reta passa pelo ponto verde. E tudo que nos resta então para definir a reta tangente é definir o seu coeficiente angular. Desse modo, então, o processo de limite, que a gente representa por aproximar o ponto B do ponto A, é, na verdade, um processo de limite pelo meio do qual nós estamos encontrando o coeficiente angular da reta tangente. E agora, analisando novamente, então, a nossa equação para a reta secante, e lembrando que o que se encontra entre colchetes em vermelho é o seu coeficiente angular, deve estar claro para todo mundo que nós não podemos simplesmente fazer b igual a a, porque aqui nós teríamos uma divisão por zero. E isso se representa no gráfico de que forma? De forma que nós não podemos simplesmente colocar o ponto preto exatamente sobre o ponto verde. A ideia aqui é que nós vamos aproximá-los tanto quanto nós queiramos. E aí, então, a tarefa de encontrarmos o coeficiente angular da reta tangente é a tarefa de encontrarmos um limite para a quantidade m, que é a razão entre as diferenças f de b menos f de a e b menos a. Então, no nosso próximo vídeo, que será o último vídeo dessa série, nós vamos pegar um exemplo concreto e tentar calcular de alguma forma, usando uma tabela com números, qual que é esse coeficiente angular para uma reta tangente a uma curva específica. Então, fiquem atentos que o próximo vídeo vem na sequência.